Então, minha gente linda, como é que estamos hoje? Peço desculpa ao atraso. Tive assim uns problemas este fim de semana, não pude gravar. Por mais que eu esteja de férias, tive uma semana assim meio ocupada, peço desculpa. Juro que não fiquei quase a semana inteira a jogar. Mas eu estou aqui hoje. Eu prometi-vos um Q&A e vou cumprir com a minha palavra, por mais que esteja um dia atrasado ou dois, tá bem? Não me esqueci de vocês. Fiz um story no Instagram a pedir-vos para me fazerem perguntas que queiram saber sobre a Coreia. Se não me seguem no Instagram, o que é que estão a fazer? Não seguir no Instagram? Vou por aqui. Já foste seguir? Estou-te a ver. Já foste seguir? Bom, continuando. Então hoje decidi fazer assim um videozinho mais calmo, fazer as vossas perguntas que já me fizeram há 50 mil anos e só agora que eu vou responder. Perdoem-me, eu gosto muito de vocês, mas tem sido complicado. Mas vamos começar então com o vídeo. Pergunta número 1. Os coreanos fedem do sovaco? Você já cheirou? Então é assim, mal. Vocês podem não saber, mas eu vou-vos contar agora um segredo. Um dos meus maiores hobbies é cheirar sovacos. Estou no metro, tenho alguém ao meu lado, fico tipo... É um hobby muito divertido. Eu acho que vocês deveriam experimentar. Não, mas agora falando a sério, os coreanos por acaso não têm cheiro. Eu não sei. Eles têm algo no ADN deles que faz com que a transpiração deles não tenha cheiro. É um pouco esquisito, não sei, ciência. Os coreanos cheiram a coreano. Eu não sei explicar. Quem vem cá vai entender o que eu quero dizer com isto. Quando se entra no metro e há muita gente, há um cheiro específico. Parece tipo kimchi. Eu sei que isto é muito errado dizer isto, mas é verdade. É assim um cheiro tipo kimchi. Próxima pergunta. Qual é a melhor coisa da Coreia e a pior? Para mim, a melhor coisa da Coreia é a conveniência. Tudo é conveniente aqui. Quero mandar vir algo online, eu mando vir algo online e no dia seguinte às 7 da manhã já está na porta da minha casa. Não sei. Eu sei que é um país muito conveniente, tá bem? E a pior coisa da Coreia, na minha opinião, é o quão superficial a Coreia é. A sociedade só quer mesmo saber da aparência das coisas. Imaginem, tipo, eu não tenho dinheiro, né? Vou fazer um crédito com o banco, mas é para comprar um carro bom, de marca boa, para fingir que tenho dinheiro. Eles fazem isso aqui. Eu já vi pessoas a fazerem isso. A malta não tem nada a não ser um carro, só para mostrarem às pessoas que, tipo, têm dinheiro e têm um carro bom, mas depois não têm mais nada e se calhar até estão tipo a ter problemas a viver só para conseguirem pagar aquele carro. É um pouco triste, honestamente. É uma das coisas que eu não gosto aqui, é o quão superficial eles são muito superficiais. Se uma pessoa aqui é feia, tipo, tem imensa dificuldade até se for precisar arranjar um trabalho, que é uma coisa super estúpida na minha opinião. Pergunta número 3. Como é que aqueces o cu na Coreia? Estou curioso. Sai à rua e sento-me no banco da paragem do autocarro porque é quentinho e fico lá o resto do dia, tipo a ver os autocarros a passar e os carros. O que importa é ter o cu quente, né? Próxima pergunta. Salário mínimo, como é que é a vida da noite? Se os bares ficam abertos a noite inteira, ou se fecham cedo e taxas? Então é assim, salário mínimo não sei. Sei que por hora estão a ganhar por volta dos 10 mil wons, é tipo mais ou menos 6 euros. Mas eu acho que mensalmente eles fazem por volta dos 2 a 3 milhões. Se eu não estou a errar, é mais ou menos tipo 1500 euros, se calhar, mais ou menos isso que eles fazem por mês. Depois, em termos de vida da noite, depende dos sítios. Portanto, por exemplo, onde eu moro, não há nada aberto. As coisas fecham super cedo, porque isto é tudo escritórios, é uma área com muitos escritórios, então tipo, assim que as pessoas saem do trabalho, vão para casa ou vão para um restaurante comer e depois vão para casa. Não há vida da noite aqui. No entanto, se forem tipo para Hongdae, Gangnam, Itaewon, etc., aí já vão ter coisas abertas a noite inteira, né? Como é óbvio, bares, discotecas abertas a noite inteira. Em Hongdae, eu saio mais em Hongdae e Itaewon, nunca saí em Gangnam. É até de manhã, é incrível. A vida está lá, tipo, aquilo está a bombar até de manhã. Em termos de taxas, não sei mesmo, peço desculpa. Nada melhor do que fazer uma pesquisa no Google. Dica da tia Joana. Gastos em habitação e viagem para 7 ou 15 dias. Honestamente, isso depende muito do que é que vocês estão a pensar fazer. Se estão a pensar em fazer muitas compras, se não querem fazer compras, se querem sempre comer fora, se querem ficar numa habitação mais confortável, vai dependendo de muita coisa. Isso depende mesmo... Eu acho que é de pessoa para pessoa, diria. Mas é assim, a habitação, se calhar, tipo, poderiam contar para 2 semanas, tipo, se calhar no mínimo 500 euros. E depois a comida aqui é muito barato. Comer fora, honestamente. Depois, claro, depende de onde vocês vão comer, né? Sendo honesto, os vídeos que encontram no TikTok, Instagram, whatever, é tudo muito mais caro do que sítios mais normais, vamos dizer assim. Porque é tudo lugares para Instagram, para tirar fotos, então os preços das coisas vão ser muito mais caras. E se for preciso, a qualidade nem sequer é assim tão boa. O que eu vos recomendo é instalarem a aplicação Naver Map, é tipo o Google Maps da Coreia. Google Maps aqui é uma porcaria, não usem Google Maps na Coreia, é a dica da tia Joana. Usando o Naver Maps, vocês literalmente podem pesquisar o tipo de comida que querem comer, tipo metem o nome da comida e aparece um monte de restaurantes. É tão simples quanto isso. Se não souberem coreano, podem escrever em inglês, não ponham espaços, escrevam tudo junto e as coisas aparecem.
E é só dizer mais uma coisa sobre comer cá fora. Às vezes chega a ser tipo 6€ uma refeição aqui, dependendo do que comem, portanto não é assim muito caro o dinheiro na refeição. Só não vos aconselho a ir em muitos sítios do TikTok, porque não vai ser 6€ a refeição. Mas claro, pode ir à mesma de vez em quando, mas não recomendo fazerem isso todos os dias, a não ser que sejam ricos, isso já não importa, podem fazer o que vocês quiserem, malta rica. Próxima pergunta. Horários de refeição são os mesmos do que o dos portugueses? Não. Aqui come-se muito mais cedo, não tem nada a ver. O almoço, tipo meio-dia, já estão a comer e jantar às 6 da tarde já estão a jantar. É bem mais cedo que nós, a gente come que 1, às vezes até 2 e depois à noite é tipo 8 da noite, 8, 9, né? Que a malta costuma comer. Aqui comem muito mais cedo. Não me importo comer às 6 da tarde, só que depois se eu ficar em casa fico logo com fome cedo, então é um pouco chato. Mas já me habituei, honestamente. Também quando começa a bater 5 da tarde já fico tipo naquela. Está na hora de comer. A nível de comida, que recomendas? Algum restaurante em particular? É assim, depende um pouco do que é que vocês gostam também, mais uma vez. Aqui a comida na Coreia é muito picante. Grande parte da comida é muito picante. É muito à base de porco, frango. Carne de bife aqui é muito caro, por norma. Eu, por norma, vou sempre comer coisas com frango, porque eu pessoalmente não gosto muito de gordura na carne, que é o que o porco tem muito. E não gosto de marisco, que também há muito aqui. Por exemplo, takgalbi ou chimdak, são comidas que têm muito frango, têm legumes, é picante, mas é bom. Ou então vocês têm as sopas também, mas que também são picantes, mas também são boas. Uma sopa que não seja picante, se calhar, samgyetang, é tipo canja coreana, basicamente é isso. Não sei o que vos dizer, o que é que eu recomendo, porque há muita coisa aqui, eu não sei, é difícil. Então, próxima pergunta. Qual é a estação da Coreia que preferes e porquê? Então é assim, malta. Ouçam bem aqui as dicas da tia Joana hoje, está bem? O verão neste país é infernal. E quando eu digo infernal, é horrível estar na rua. É super quente, tipo 40 graus, acima às vezes dos 40, e é muito úmido. Ou seja, estão a ver uma sauna, é a mesma coisa. Tipo um banho turco, é a mesma coisa. Estão a entrar, não dá para respirar porque é super quente. Passado 2 segundos, estão todos suados. Agosto, não venham neste país. Depois temos o inverno, dezembro, janeiro, fevereiro. Não venham aqui também, porque é o oposto. É um frio horrível. Chega a estar tipo menos 10 graus e tipo num dia bom está a menos 5. Eu não estou a brincar. O frio aqui é ridículo, mas o lado positivo é que as casas e tudo mais estão mais prontas para o frio, ou seja, os aquecimentos são bons. Por exemplo, eu estou aqui em casa, estão 23 graus dentro de casa, estou super tranquila, não tenho frio. Eu sei que se fosse em Portugal e tivesse menos 10 graus, provavelmente ficava congelada dentro de casa. Não ia ser agradável. Continuando, depois temos primavera e outono, onde as temperaturas são temperaturas de gente normal, é tudo muito bonito. Há muitas flores na primavera, há as folhas amarelas e laranjas aqui no outono, que também é super bonito. Só que na primavera há poluição, que é um pouco chato, mas é tão bonito. Portanto, se calhar a melhor é mesmo outono. Mas eu recomendo vocês virem aqui em abril à mesma. Abril, diria fins de março, abril, ou então outono, outubro. Novembro já começa a estar muito frio. Portanto, diria outubro, é uma boa altura para vir aqui. Vamos à próxima pergunta. Regras de base que deveríamos conhecer antes de ir à Coreia. A Coreia é um país onde respeitam muito os outros. Uma coisa que eu diria que deveriam de saber de base é não fazer muito barulho. Especialmente no metro e nos autocarros, onde às vezes está silêncio puro, ninguém fala. A minha dica, entre aspas, venham cá, não façam barulho nos transportes públicos especialmente, porque a gente destaca-se, né? E estamos a demonstrar o que é os estrangeiros e somos muito estridentes, não ganhamos uma boa reputação. Não sei se percebem o que eu quero dizer. Mas pronto, vamos à próxima pergunta. Os turistas são bem recebidos ou nem por isso? Honestamente eu diria que sim. Só que depois é assim, é como em todo lado, né? Vai sempre haver pessoas que não gostam tanto de turistas, mas eu pessoalmente nunca tive más experiências, portanto não vos sei dizer ao certo as coisas negativas. Já tive uma velha ou outra a falar mal, tipo, sai daqui, tipo, no restaurante, porque o restaurante estava fechado e elas pensam que a gente não sabe falar coreano e ficam lá, sai, mas tirando isso, nunca tive problemas, honestamente. Os coreanos ficam super contentes quando uma pessoa tenta falar a língua, que é muito engraçado. Tipo, tu dizes olá e eles chegam tipo, uau, falas tão bem coreano, uau, mas é tipo, eu só disse olá, meu. Próxima pergunta. Quais são os documentos necessários para ir para a Coreia? É assim, eu vou ser honesta, eu não quero estar a dar informação errada. A melhor opção é vocês verem diretamente no site da Embaixada. Portanto, neste caso, para os portugueses vejam no site da Embaixada da Coreia de Portugal e para os brasileiros para verem no site da Embaixada da Coreia do Brasil, porque nada melhor do que ter a informação diretamente do governo, né? Do que ter uma pessoa aleatória na internet a dizer-nos tem que ter este documento e aquele e depois afinal precisavam de outro documento e depois a culpa é de quem? Pois, é complicado.
Quais são os sítios que mais recomendas visitarmos? Eu gosto muito mais dos lados tipo com mais natureza, portanto diria se calhar Soul Forest. Se vocês vierem cá, tipo, verão, que também é bonito no verão. Verão, primavera, outono, Soul Forest. Gosto muito de Insadong também, por causa das casas mais tradicionais, acho muito bonito. Honestamente não me vem mais nada à mente. De momento, peço desculpa, eu sou péssima a dar recomendações, não me perguntem recomendações, ok? O que eu vos posso dizer é vejam os meus vídeos, ok? E fiquem tipo, uau, este sítio é fixe, eu quero ir aqui. E façam isso. Achas possível ir visitar a Coreia sem falarmos coreano? Sim, acho possível. Claro que ainda há muito lugar em que as pessoas não sabem falar a língua, acontece imenso, especialmente da malta mais velha. Só que é assim, hoje em dia temos uma coisa chamada smartphone e essa coisa tem uma coisa chamada tradutor. Também temos inteligência artificial que faz traduções muito boas. Tiram uma fotografia com o Google Tradutor, ele traduz e vocês depois sabem o que é que não é. Como é a comida na Coreia? Foi difícil de se adaptar. Como eu já falei da comida daqui, a comida aqui é muito picante, né? No início, a primeira vez que eu vim cá em 2017, eu já tinha uma ideia que a comida ia ser picante, portanto já antes de vir para cá comecei a comer um pouco de picante em Portugal, já para me preparar mentalmente. Claro que quando cheguei aqui comer picante que foi assim interessante, doeu, exatamente da forma que vocês estão a pensar. Mas depois passou, depois comecei-me a habituar e agora já como bem picante. Foi uma questão de hábito. Bom, malta, é assim, eu não tenho muito mais perguntas a responder. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de dar um like e um subscrever ao canal. Espero que continuem a gostar do meu conteúdo. Beijinhos à prima e... Oh!